Eu não tava planejando gravar um vídeo hoje, mas como tá saindo muita coisa em relação a essa treta do Crisu, e vocês estão me marcando em vários posts e tá repercutindo bem pro canal essa polêmica toda, porque eu tô trazendo aí informações que estão agregando e estão esclarecendo que muita gente estava perdida. E como saiu muita coisa, eu decidi fazer um outro vídeo adicionando essas coisas, essas novidades que estão saindo e que eu não falei no primeiro vídeo. E também esclarecer alguns pontos que eu acho que as pessoas não entenderam muito bem, porque eu fiquei com medo de ser desmonetizado. E quando o vídeo é desmonetizado, não apenas eu perco dinheiro, mas o alcance ele é limitado. Então eu fiquei com um pouco de medo, então eu acabei podando algumas palavras, eu vou continuar podando as palavras, que mesmo assim eu não posso falar, mas eu vou tentar adicionar algumas informações que eu acho que não ficou muito bem claro no primeiro vídeo. Então, pega a sua água do primeiro vídeo, continua bebendo, hidrate-se, porque o vídeo de hoje tem muita confusão, tem muita baixaria e tem muito entretenimento que a gente adora. Meu nome é João Fleury, também conhecido como o Embaixador da China e também como a Juliana Nogueira da Ásia. Então, bora! Primeiro que eu vou começar esclarecendo aqui alguns pontos sobre o porquê que essa menina resolveu denunciar a do Meiju, né, do nada. Se você não assistiu, se você não tá entendendo nada do que é essa polêmica, vai para esse vídeo e vai assistir a primeira parte desse vídeo, que é o início, que é o resumo do resumão de toda essa treta envolvendo o cantor, rapper, ator, artista chamado Crisu, ex-EXO, e essa jovem de 19 anos, que lá eu explico, tá bem condensado. Quem começou essa acusação toda foi a melhor amiga dela. Aqui na China, eu vou passar para vocês uma entrevista daqui a pouco. Ela chama a do Meiju de Jie, que é a irmãzinha, que é uma gíria que os jovens chineses usam para se referir aos seus melhores amigos. Acaba o que eles chamam de irmãos em mandarim. A do Meiju já estava passando por uma crise de depressão muito forte, supostamente internada no hospital. E a irmã dela, a amiga dela, resolveu fazer esse exposit na internet, porque a do Meiju não tinha ainda a condição de se pronunciar. Então, os posts dela acabaram viralizando porque eram posts assim com muitos detalhes e com foto do cantor ali aparecendo, a conversa. E ela tinha dito nesse post, né, que a amiga dela tinha se relacionado com o Crisu durante alguns meses. E eles mal se viam, eles não tinham nenhuma relação muito frequente. E quando teve um incidente, quando ele foi visto com uma outra influenciadora, uma blogueira, e que ele negou tudo, e a própria blogueira também negou, disse que as pessoas estavam vendo coisa que não tinha nada a ver, e que eles estavam num evento com outras pessoas, um evento privado, com outros amigos do Crisu, e a mídia colocou que era um evento privado apenas para os dois, não foi muito bem assim a história. Ela já ficou um pouco receosa do que aconteceu. E como ela estava com uma depressão muito punk, a amiga dela resolveu fazer esse expose. Só que não ficou claro pra gente, eu também acho que eu não expliquei, não tem muitos detalhes, o que ela estava passando, o que estava acontecendo na cabeça dela. Então, quando esse post começou a ganhar muita repercussão, muita força, as pessoas acabaram obviamente, no primeiro momento não acreditando, porque o Crisu, ele é um homem, um cantor, que é envolto em muitos rumores e muitas fofocas envolvendo mulheres. Ele e alguns outros cantores, já adianto logo pra você. Só que nunca ninguém provou nada, então isso era mais indício de mais uma polêmica aí barata que alguém tava fazendo de alguma suposição envolvendo o Crisu para ganhar fama, porque é sempre isso que a fanbase, né, os fãs assim, mais fervorosos vão falar, ela quer ganhar fama, a menina quer aparecer e tal. Então o pessoal começou a cobrar, e no dia seguinte a do Meiju deu as caras, apareceu, ela fez um textão. Todas as vezes que a do Meiju ela se pronuncia através da sua conta no Weibo, são textos assim bem grandes, assim, não dá nem para colocar no Twitter porque tipo é texto assim, é muito detalhe, uma riqueza de detalhes muito grande. Então, nesse primeiro texto que ela expõe, que é a primeira vez que ela dá a cara a tapa, ela dá detalhes do que aconteceu com ela e com o Crisu.
Primeiro, ela diz que o Krizu ele promete para essas meninas um agenciamento. E esse contato não é feito, na maioria das vezes, por ele. É feito por intermediadores. Então, tem pessoas dentro da empresa dele que procuram essas meninas, que fazem essa visão aí, que gerenciam essas garotas, vão atrás, acham interessante e fazem convites com ela através das suas contas particulares no WeChat. Essas meninas são dos anos 2000, ou seja, elas têm ali 17, 18 anos e elas estão pré-vestibular, elas estão ali naquela fase que vai ingressar na universidade. E muitas dessas meninas, elas têm o sonho de serem artistas, de serem blogueiras, de terem ali seguidores para ganhar fama na internet. Então, eles miram nessas meninas que são bonitas e são meninas que são ali dos anos 2000 e que estão entre 17 e 18 anos, segundo o depoimento da do Meiju. E a do Meiju foi uma dessas meninas selecionadas. A equipe do Cris, através da figura de um homem, né? E esse homem, presta atenção que esse homem vai ter um papel muito importante no desenrolar desse vídeo. Entra em contato com ela. E também tem que lembrar também que esses agenciadores, supostos agenciadores, também são presidentes de fã-clubes oficiais do Krizu. Esses presidentes, eles têm contato diretamente com funcionários da empresa que agencia a carreira do Krizu, que é a própria empresa dele, a própria empresa do Krizu. Então, ela recebeu esse contato de um desses funcionários do Krizu, dizendo que, passando aquele papo, né, falando que era bonita e tal, e que seria interessante ela aparecer em um dos eventos do Krizu, os eventos particulares. O Krizu tem esses rumores de que ele faz essas festas, eventos particulares, e tem muita mulher, muita mulher bonita, e são mulheres jovens que estão ali participando desses eventos com ele e com os amigos. São eventos fechados, né? Karaokê, festas, que ele faz só ali para os íntimos, e é nesses eventos, nesses encontros, que acontece o approach do Krizu com essas meninas, com as meninas ali que ele escolhe se relacionar. Isso tudo, gente, é com base no depoimento da Do Meiju, nesse post longuíssimo que ela escreveu. Então, ela participou de um desses eventos e ela acabou consumindo bebida alcoólica nesse evento, né? Achou que nada ia acontecer, ele foi muito galanteador e tal, e ela acabou apagando nesse evento. E quando ela acordou, ela já acordou na cama com ele. Ela ficou assim muito confusa com o que tinha acontecido, mas ele muito doce, falando que a partir daquele momento ele ia cuidar dela, eles iam ter uma relação, porque ele tinha gostado muito dela, uma relação tipo de namoro, uma relação séria e tal, e que não era para se preocupar, porque a partir daquele momento eles estariam juntos. E ela acreditou. Acabou então adquirindo sentimentos por ele na época e acreditou que aquilo seria verdade, né? Que ela poderia estar ali numa relação com um astro pop. E o tempo foi se passando e ela notou um certo distanciamento dele. Ela disse que durante os meses que eles ficaram juntos, se juntasse todos os dias que eles estavam juntos, não dava nem 10 dias. Porque ele era muito ausente e ele estava sempre em reunião, trabalhando muito e viajando pela China toda com compromissos. E durante essas viagens, ele tinha sempre muitas festas. Então ela ficava assim, ela começou a ficar muito mal, porque ela sabia que ele estava em festas. E ela também descobriu que havia um segundo perfil dele, que ele usava para contactar essas meninas. Isso foi a gota d'água para ela, quando ela percebeu que realmente tinha outras meninas e tinha ali todo um grupo de pessoas agenciando meninas para que ele encontrasse quando ele estivesse viajando. Ela viu isso acontecendo, desse recrutamento ocorrendo perante ela. O negócio estava tão descarado que era na frente dela e isso deixava ela muito mal, muito insegura com o que estava acontecendo na vida dela e com que tipo de relação que eles tinham, porque ela achava que aquilo não era normal na cabeça dela, né? E isso para a sociedade chinesa, para uma pessoa chinesa, não é realmente muito comum, porque aqui as pessoas não ficam. Não existe esse negócio de ficar, vamos ficar, ou então de amigos com benefício, que a gente fala, né? Que é aquela amizade que às vezes a pessoa ali se pega e tá tudo bem, ou então relação aberta. Não existe isso aqui. Tem que lembrar que o Krizu, ele é canadense, né? Ele é chinês, nasceu na China, mas ele foi naturalizado canadense. Então ele tem ali uma criação muito forte dessa cultura ocidental, né? De
como um homem se comporta na sociedade, né? Ele age muito mais como um ocidental do que como um chinês. Apesar de ele ter nascido aqui, mas a parte da criação dele maior foi no Canadá, foi fora da China, fora da Ásia. Então, ela também narra nesse primeiro post dela que em vários momentos, em várias festas, eles tinham um catálogo de meninas com fotos, em que ele jogava essas fotos na mesa e ele pedia para os amigos deles escolherem quem eram as meninas que eles gostariam que estivessem na festa, em que meninas que eles iam pegar. Então, como é que ela ficou sabendo disso? Você me pergunta, Divã, isso vazou como? Ela viu? Não necessariamente ela viu, porque quando ela começou a falar sobre isso, veio uma nova pressão da internet, porque as pessoas queriam saber como é que ela sabia de tudo isso. Então ela fez um segundo texto, que foi um texto também muito maior que esse, com muito mais detalhes. E nesse segundo texto, ela fala coisas assim muito mais assim absurdas, né? Ela descreve um pouco de como é que foi a infância dela, que ela é filha de mães separadas, e ela foi criada pela mãe dela. E ela estava no colégio quando tudo isso... Ela estava ali na universidade quando tudo isso aconteceu. E a equipe dela, ela fez ali amizades, pelo que a gente pôde entender do texto dela, que ela fez ali amizades com pessoas do time do Crisu. E algumas dessas funcionárias do Crisu que já não gostavam muito desse comportamento do Crisu e queriam denunciá-lo de alguma forma. E, de acordo com ela, são esses funcionários que começavam aí, a vazar coisinhas e rumores, só que nunca esses rumores eles eram confirmados. Só que com ela foi diferente, porque ela pegou todas essas provas, todos esses depoimentos e vazou na internet, no post, e foi quando ela teve coragem. Só que o Crisu ficou sabendo, e quando o Crisu ficou sabendo disso, de que ela tinha ali provas para dar um expose nele, ele começou a cercear ela a rondar os lugares que ela ia, e principalmente na universidade. Então a equipe dele perseguia ela dentro da universidade e ameaçava que ia expor coisas do passado dela, porque ela já não era, por exemplo, mais virgem, ela tinha tido ali as relações sexuais com outro homem que não era nem namorado dela na época. Então era coisa assim, bem baixaria mesmo. Então ela já estava se sentindo mal por isso, e ela alega que nesse período ela começou a perder muito cabelo, então de tanto estresse, de tanta medo que ela estava sentindo de levar um expose. E foi quando ele ofereceu uma quantia para ela, de acordo... Quando eu falo ele ofereceu, foi através de funcionários dele, que ofereceu ali uma quantia bem alta, tipo 80 milhões de RMB, para que ela ficasse calada e que, em troca, ela teria que falar quem eram os funcionários que tinham dedurado, tinham passado essas provas de áudio, vídeo, mensagens para ela, porque ele queria saber, e também, em troca, ela teria que ficar calada, desistir desse processo e aceitar que ela estava ali fabricando todas essas informações. E um outro detalhe que eu achei né, um pouco assim desnecessário foi o comportamento dele com relação às coisas que ele fazia até na cama, né? Ele falava, por exemplo, que esse foi o ponto também que gerou muitos memes na internet, que o desempenho dele na cama, pra ela, né, quando eles estavam ali furucando, que ele era sempre muito bom na cama, que ele tinha ali um membro muito avantajado, era muito grande, e essas coisas. Eu não sei como é que você consegue explicar isso, mas você imagina o que ele falava ali, né, para dar ali o empoderamento do tesão na hora da cama, do bem bolado que eles faziam. Ela coloca isso entre aspas, né, que o negócio dele ali era extraordinariamente bonzudo. Eu não sei como falar isso em português, mas vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né? E foi por causa disso também que surgiu alguns memes, né, que o pessoal começou a falar que ele tinha ali uma agulha de acupuntura, que era uma coisa meio longa e que a pessoa nem sentia, né? Que a pessoa colocava assim, era longo, mas não sentia. Não sei se eu consegui explicar bem, mas é mais ou menos isso, a origem do meme. E ela começou também a descrever comentários que o Chris fazia nos bastidores dos programas que ele participava. Então, ano passado, ele participou de um encontro com ele e outros integrantes chineses do EXO aqui na China.
E ele disse que quando ele abraçou esse integrante, ele sentiu um CC desse integrante do negócio. E ele nunca falou isso publicamente, mas ele falou isso pra nossa, que ele disse que ele tava cheirando mal. E ela falou bem assim, eu quero ver se você vai ser homem também de falar isso, que você disse que fulano, que é seu ex-colega de grupo, tava ali cheirando mal. E isso, ela sendo perseguida dentro da universidade dela, pelo mesmo gerente, que era o gerente que assediava, que fez ali a ponte com ela, né? E esse gerente estava descobrindo ali coisas, não inventando, mas pesquisando coisas horríveis do passado dela para usar isso para desacreditar ela, caso ela viesse fazer um expose, né? Ele sondava ali, entrevistava as pessoas para tentar pegar coisas ruins do passado dela, para usar ali como uma possível arma para descredibilizar ela, caso ela viesse a público falar isso. E nesse texto dela também, parece que ela estava quase cedendo para essa proposta que ele fez, porque ela tinha uma dívida de mais ou menos entre 10 mil a 20 mil de empréstimo. Ela fica me perguntando, nossa, ela já tem 19 anos, já tem empréstimo na conta dela, né? Tenso, né? E neste post também, que ela deu 24 horas pro Chris se pronunciar, assumindo a culpa dele, se retratando sobre isso, e para que ele fosse embora da China, que nem para ele tomar a vacina da China, porque ele não merecia, né? E isso gerou também uma onda de xenofobia muito grande, porque os chineses, quando eles ficam com raiva, eles são bastante xenofóbicos. E a opinião da internet, assim, tá muito pesada. E quem não tá gostando com ele, quem tá com ranço dele, tá falando que é para ele ir embora da China, para ir embora do país daqui da China, que isso aqui não é o país para ele. E também no final da mensagem, ela dá uma informação que eu também vou comentar no final do vídeo, que é sobre o quanto que ele ganha por ano, né? E de acordo com ela, ele ganha entre 200 a 300 milhões de yuan por ano. Essa informação é uma informação importante que a internet também vai atrás. O tribunal da internet é um tribunal bem completo e bem sério. Aí a gente tem agora também o pronunciamento de várias empresas, primeiras empresas que começaram a cortar laços com eles. E começaram a sair vários burburinhos também na internet de funcionários ligados aos departamentos jurídicos, colocando mensagem descrevendo que as empresas estavam ali começando o processo de terminar o contrato. Aqui na China, as empresas, quando elas fazem contratos com blogueiros, com artistas, em que esses blogueiros acabam representando, vestindo a camisa dessas empresas, no contrato diz que a moral deles é levada em consideração. Ou seja, se eles cometerem algum ato que possa ser um atentado contra a moral e bons costumes, enfim, uma coisa que possa levar a polêmica, as empresas têm o direito de romper o contrato com o artista, ou com o blogueiro, ou com o influenciador, sem que haja ali uma perda financeira para a empresa. Então, como é muito comum essa cláusula nos contratos, várias empresas de antemão, quando viram que o Chris estava envolvido nessa onda desse possível, né, nesse possível agenciamento, incluindo que tinha menores de idade, tem aborto no meio, tem IST, tem menores de idade, então tá muito nublado a situação toda, as empresas começaram a dar acabaram quebrando os primeiros contratos, né? Até viralizou algumas mensagens de funcionários descrevendo e acabou ganhando bastante repercussão. Uma desses patrocinadores, que é gerenciado por uma mulher, o departamento de marketing, ela ficou extremamente frustrada em ver que um dos embaixadores da marca dela, da empresa que ela representa, estava envolvendo essa polêmica com mulher, então ela ficou muito chateada com isso, e ela acabou descendo o pau, falou que isso era inadmissível, isso de acordo com o relato do funcionário, tudo é mensagem na internet, mensagem no Weibo, que é o equivalente ao Twitter. E ele acabou ali descrevendo ali que a mulher estava assim, muito pé da vida, e ela estava 100% confiante na acusação da Du Meiju, apesar de tudo isso serem acusações e não terem tido ainda uma investigação por si só. Assim como aconteceu nos cancelamentos no Brasil, em que a gente tem, por exemplo, o caso do Siqueira Júnior, que teve falas homofóbicas, e que as pessoas começaram a fazer campanhas marcando ali quais patrocinadores pularam fora do patrocínio. Aqui não foi muito diferente, né? As pessoas começaram a fazer ali uma arte, e nessa arte começaram a arriscar ali todos os patrocinadores que o Chris Wu estavam perdendo. Ele perdeu até agora, no momento, perdeu cerca de 15 patrocinadores, e esse número só aumenta, que terminaram ali o contrato com eles assim, de boa.
Aí agora a gente tem uma entrevista daquela amiga dela, da do Meiju, que acabou se pronunciando, acabou também sendo entrevistada por um jornalista, e foi uma videoconferência em que ele fazia ali perguntas. Ela foi bem sincerona sobre tudo aquilo que aconteceu, e ela explicou alguns pontos que eu achei bacana ela ter explicado. Por exemplo, a parte do contrato, porque no vídeo anterior eu falei que a do Meiju acabou ali recebendo dinheiro do Krizu, da suposta conta do Krizu. Ela acabou recebendo 500 mil RMB e depois 300 mil. Ela mostrou ali em vídeo que ela tinha recebido essa quantia. E a amiga dela fala que pensaram em receber essa quantia, né? A proposta inicial era de 8 milhões, mas aí depois conseguiram fechar em 1 milhão, que essa quantia ela seria paga fracionada, parcelada através do Alipay. Porém, quando eles perceberam isso, que tinha alguma coisa talvez errada ali, evasão de imposto, dinheiro, eles acharam meio estranho, eles acabaram continuando com esse plano de aceitar dinheiro, mas acabou virando um plano que era uma garantia para mostrar para as pessoas, porque elas já sabiam que elas iam ser desacreditadas se elas não tivessem provas de que o Krizu sabia dessa situação, de especulação e tal. E ela disse que eles mantiveram com essa proposta de receber esse dinheiro, porque seria uma garantia para elas, que elas teriam ali provas, prints, para mostrar que essa negociação existiu e que ele realmente estava tentando ali encobrir o ocorrido, né, os fatos. Então seria uma prova a favor delas. Então ele fez a transferência, foi ótimo para elas, porque elas tiveram ali como comprovar que essa negociação existiu. Os advogados da empresa do Krizu pegaram essas provas, esses vídeos em que ela fala que elas receberam, mostraram, eles acabaram ali destrinchando e falaram que eles só toparam fazer essa transferência porque a do Meiju, desde o início do mês, estava chantageando o Krizu com provas que não existiam, para que isso fosse jogado aí na internet. Então, se ela não recebesse esse dinheiro, ela iria colocar essas provas na internet, ia fazer a vida dela no inferno. E quem estava ali gerenciando essa negociação era a mãe do Krizu e não ele em si. Então, quem fez o pagamento em nome do Krizu foi a mãe dele, em nome do filho. Então, ela mandou esse dinheiro e ele fala que essa negociação só existiu porque ele estava sendo chantageado pela do Meiju. Isso acaba gerando um outro burburinho na internet, porque quando o Krizu postou essa declaração, essa declaração feita pelo escritório de advocacia dele, ele postou com um selo. Aqui na China, tudo que é legal, tudo aquilo que é documento que precisa ser provado, vai para a justiça, enfim, precisa levar um selo, que é um carimbo da empresa. E esse carimbo, que estava visível no post dele, quando ele anexou no Weibo, para provar, desmentir todo ponto por ponto daquela negociação da do Meiju, tinha ali um erro na numeração do carimbo e o júri da internet, o CSI da internet, descobriu isso e viu e achou muito estranho. Por que tem uma diferença na numeração do carimbo, né? Ou seja, se há uma diferença na numeração do carimbo, parece que esse documento ali não é oficial, ou realmente ele não tinha entrado com uma ação judicial contra a do Meiju. Ou seja, ele estava apenas blefando e aquele documento não era oficial, que ele não tinha entrado, que era só para ela ficar ali amedrontada e que aquele documento não tinha nada de jurídico. Foi tipo uma coisa só para amedrontar a vítima. E esse negócio do carimbo, gente, passaram-se pelo menos uns 2 dias as pessoas analisando, colocando coisa, escaneando no Photoshop. Tem várias teorias sobre a numeração desse carimbo para tentar explicar por que a bendita numeração do carimbo tá estranha e não condiz com a numeração da empresa do carimbo, que deveria ser realmente da empresa. Em um carimbo tá escrito 110 e no outro tá 101, alguma coisa assim. Vou colocar, tá aí na tela a imagem para vocês verem. Não lembro muito bem como é que tá os números, mas os números que estão invertidos. Existe uma empresa, várias empresas de streaming aqui na China. A China tem várias empresas fortes de streaming. E uma dessas empresas, a WeTV, tinha o Krizu como principal embaixador da marca. E ano passado ele gravou um drama, e esse drama ia ser lançado esse ano. E o que aconteceu? Não vai ser mais lançado. O governo
a empresa achou melhor por bem não lançar o drama dele, porque não fazia sentido, né? Eles não podem colocar em evidência artistas que estão passando por esse processo de cancelamento. E aqui na China, artistas e políticos devem seguir as normas do Partido Comunista Chinês, né? As normas de moral. Se uma coisa vai contra a moral, quanto os costumes que são pregados pelo Partido Comunista, o artista e o político não podem ter visibilidade dentro da comunidade, dentro da sociedade. Então, por isso que eles não podem exibir o drama do Crisu. Muita gente ficou triste com o cancelamento do drama que ele ia lançar agora em agosto de 2021. Não vai mais sair, não vai ser mais lançado. E muita gente pediu que o rosto dele fosse substituído digitalmente, né? Fosse um rosto ali digital. Mas eu acho que essa ideia não vai mais pra frente, porque eles já perderam muito dinheiro e eles não podem lançar o drama. Apenas isso, né? A gente também não sabe se esse drama vai ser lançado internacionalmente. Sei que muita gente, até fora da China, queria ver este drama por causa do bendito do Crisu. E nisso, mais e mais garotas estão dando a tapa. Garotas que são desse meio aí, que querem ser blogueiras, ou então artistas que estão começando a carreira, começaram a dar mais voz para Do Meiju e falando que talvez ela não possa ser, ela não é assim tão doida como as pessoas querem colocar ela como doida, né? A gente teve uma ex-namorada dele, que na época tinha ali rumores de que ela era namorada, que era uma atriz chinesa, que eu já falei no outro vídeo. E logo depois que a Chan Da-san se pronunciou falando, eu expliquei também isso no outro vídeo, falando que ela tinha sido contactada por pessoas próximas ao Crisu e que ele queria, e que através dessas pessoas eles acabaram fazendo a ponte para que ela tivesse contato com o Crisu, mas nada aconteceu porque ela recusou o contato com ele, recusou as ofertas de ir para festa e tal. Uma outra membra desse mesmo grupo do SNH48 apareceu e também alegou a mesma coisa, e foi esta moça que deu ainda mais detalhes que confirmam, colaboram com a versão da Do Meiju. O nome dessa cantora é a Yu Jia-yi. Ela colocou vários prints na tela, também tem sempre que trabalhar com prints, falando que ela foi contactada pelo time do Crisu, da mesma forma que a do Meiju fez, né? Tinha ali um agenciador. E ela deu esse detalhe de quem que era esse agenciador. A do Meiju não tinha dado nomes, mas ela deu ali o nome que era o senhor carne de frango, né? Em mandarim é Jiro. Guarde bem este nome, né? O apelido do cara era o Jiro, que é ele que fazia ali a ponte. Ele era meio que tipo o aliciador, o facilitador entre as meninas, é o cara que contactava, passava ali o papo e dava o contato para elas manterem contato através do WeChat do Crisu. E poderia ser tanto o WeChat dele real, quanto esse suposto WeChat que ele tinha aí paralelo. Eu vou tentar ler para vocês mais ou menos o que ela disse no post dela no Weibo, né? Então, ela disse o seguinte, abre aspas: porque as coisas começaram a surgir, né? Rumores surgiram online, eu não poderia me omitir de falar isso. Então, eu queria dizer algumas coisas sobre a honra, né, do senhor Wu, porque ela foi convidada para uma dessas festas e na noite do dia 28 de 2020, muitas pessoas que se dizem ser funcionários do senhor Wu contactaram ela. Então, ela aceitou o convite e, por curiosidade, à meia-noite, ela foi até um KTV, que é um desses karaokês que tem aqui na Ásia, que as pessoas fazem reunião entre amigos, reunião até de firma, fazem lá para confraternizar. E ela aceitou. Quando ela chegou nesse evento, o agente do senhor Wu pegou o telefone dela. A do Jiro já tinha falado que esse agente pegava o telefone, confiscava o telefone das meninas. E ele disse para ela que isso era por medida de segurança, para que não vazasse nada e que não saísse nenhuma especulação de ruim na internet. Naquela reunião, naquela reuniãozinha do Crisu, tinha mais de 20 meninas presentes e 4 rapazes, incluindo o Crisu. E alguns desses rapazes
eles eram participantes de um programa de TV no qual o Crisu estava participando. Eu acredito que seja o programa de rap no qual ele é jurado, ele é coach desse programa. E quando elas começaram a beber, o próprio organizador, que é o agente do Crisu, falou que as meninas não poderiam sair cedo, elas tinham que ficar lá bebendo. E quando a festa começou a se desenrolar, as meninas começaram a beber, elas tinham que falar com o Jiro, que é o carne de frango, né? Para que elas pegassem o WeChat verdadeiro do Crisu, o WeChat dele pessoal. Mas tinha uma condição. Para pegar o contato do Crisu, elas tinham que dormir com ele no hotel Shangri-La. Se elas não dormissem com ele, ele não daria o contato do chat pessoal dela, né? O contato do Crisu. Ela ficou muito decepcionada e ficou muito desconfortável em ter recebido essa proposta. E naquele momento, ela nunca imaginava que rumores da internet pudessem ser reais. Porque, como eu já falei para vocês, já circulavam esses rumores na internet e ela não... e ela achava que era rumores, que era apenas fofoca. Mas ela acabou presenciando porque aconteceu com ela essa proposta de que ela tinha que dormir com o Crisu. E se ela dormisse com o Crisu, ela ia ter contato ao chat pessoal dele. E ela lamenta que as meninas tenham caído nesse tipo de lábio, nesse tipo de golpe. Então, por isso que ela decidiu dar a cara também a tapa, porque ela passou por isso e ela tinha como provar. E nos prints que ela mostrou, a gente pôde saber quem é o Jiro. O Jiro é um rapaz chamado Jiro Lee. Então, ele pegou o nome dele e fez uma brincadeira com a palavra carne de frango. E esse Jiro Lee foi a mesma pessoa que, quando a Do Meiju fez o primeiro expose, chegou lá e falou que ela era maluca e que ela só queria fama. Foi a primeira pessoa ali da equipe dele a negar a existência do Meiju e falando que ninguém nunca tinha visto ela e que ela era uma aproveitadora. Então, quando ela expôs os prints, né, ela já sabia que ia dar bafafá isso, né? Quando ela expôs os prints, as pessoas puderam reconhecer o Jiro Lee pelo nome dele no chat, e também o presidente de um fã-clube do Crisu, porque ela estava ali conversando no mesmo grupo do chat, tinha o presidente do fã-clube lá do Crisu. Então as pessoas viram que essas duas pessoas são duas pessoas que atacaram duramente a Do Meiju na internet, que tentaram ali contestar e fazer com que ela pagasse de louca. E não só ela, mas um total de 7 outras meninas também apareceram para dar o mesmo depoimento. Meninas menores de idade ainda não apareceram nesse auê todo que está acontecendo. A única que supostamente era menor de idade na época que se relacionou com ele foi a Do Meiju, mas as outras não. Então, até então, essas meninas que estão aí aparecendo na mídia, colocando os prints e mostrando que realmente era o modo operante, que elas eram contactadas tanto por presidentes de fã-clubes quanto por funcionários próximos ao Crisu, isso fez com que a internet ficasse muito mais do lado da Do Meiju do que do Crisu. Hoje em dia ainda tem muita gente que está do lado do Crisu, que acredita na inocência dele, e também o peso maior, o apoio maior está indo para Do Meiju, tanto que as marcas estão deixando de apoiar o Crisu. Saiu também na internet 2 vídeos que tentam mostrar um pouco como é que é a vida privada do Crisu nessas festas, né? Um dos vídeos mostra ele ficando com uma moça dentro de um karaokê, e um outro mostra ele mexendo no celular dele. Nesse celular dele, ele está dentro de uma rede social procurando meninas. Eles dão um zoom assim e eles conseguem ver. A imagem tá meio borrada, mas dá pra ver, né? Só que assim, gente, eu não vou dar muito enfoque pra isso, porque ele estando solteiro, não tem problema nenhum ele tá ficando com outras meninas. Porém, ele é artista. Então, o problema está aí, né? Dentro do fato dele ser artista e isso ir contra a moral e os bons costumes do que a sociedade espera. E por causa disso, ontem a CCTV e a Associação de Jovens Artistas, né, de Entretenimento aqui na China, acabou se pronunciando, e esse foi um pronunciamento assim que deu o maior checkmate na carreira dele, que quando a CCTV entra no jogo, as empresas de entretenimento, as empresas de mídia acabam acatando o que a CCTV fala. E a CCTV ela fez um post bem longo sobre isso, e basicamente eles aconselharam as emissoras e as empresas de mídia que têm trabalhos ligados ao Crisu para que reeditem esses trabalhos, não coloquem ele no ar,
com o Crisu ou cancelem. Então eles falaram o seguinte, abre aspas, ser artista não é apenas uma profissão, é mais uma questão de assumir responsabilidade social. Agora que o incidente do Crisu atingiu tais proporções, não é mais uma mera fofoca da indústria de entretenimento, mas um caso legal e um incidente público de grande influência exigindo uma investigação abrangente pelos departamentos relevantes para resolver quaisquer dúvidas, disse aí o documento, né? Tomando isso como uma lição, devemos mais do que nunca pensar objetivamente sobre que tipo de pessoa pode usar a coroa do estrelato e, com isso, o escrutínio público e a responsabilidade de dar exemplo. Ou seja, as empresas de entretenimento já pegaram ali um recado que não é para eles insistirem em colocar ali o Crisu na telinha deles, né? Nos materiais dele. Então, por isso que tem vários materiais, vários programas que estão sendo reeditados, que estão sendo exibidos e que tem a participação dele para tirar. Igual no caso da atriz que abandonou os filhos nos Estados Unidos. E sobre o caso dela, gente, eu vou abordar o caso dela no Asa Criminal dessa semana, porque sim, tivemos atualização. Eu tive que ler um inquérito de mais de 30, teve julgamento já lá nos Estados Unidos, então foi mais fácil de entender porque estava em inglês. E, gente, vocês vão ficar assim, boca abertos com o resultado do julgamento. Nessa hora, gente, que tem o pessoal sendo cancelado, os artistas sabem aonde a ferida aperta e sabe aonde a merda fede, gente. Quando você vê esses artistas sendo cancelados, isso é uma opinião minha, você não vê outros artistas, outras pessoas assim, de contas verificadas, que entendem do assunto, que estão ali na mesma realidade, dando apoio para esses artistas. Mais uma vez eu vou chamar aqui os artistas da Coreia, porque na Ásia, são os artistas que atualmente têm maior expressão no mercado de entretenimento, são os artistas coreanos. Quando eles são cancelados, você não vê nenhuma alma penada, nenhum amigo, né, defendendo, porque, gente, quando a pessoa não tem ninguém te defendendo, a pessoa não tem, é porque as pessoas sabem que o meio artístico é um meio podre, e ninguém quer colocar a sua mão no fogo por ciclano, por beltrano. E aí, por isso que eu fico imaginando, gente, vocês que são de fã-clube, que amam muito, vocês precisam aprender a separar o profissional do pessoal. Tem pessoas que morrem defendendo o seu artista. Eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Tem pessoas que são casadas, que dormem, dividem a mesma cama com a mesma pessoa durante 20, 30, 40 anos e não conhece o caráter dessa pessoa, né? Aí o marido se livra do corpo da esposa, tira a vida do marido. Você não conhece com quem você tá dormindo. Você não conhece com a pessoa que tá ali do seu lado. Aí vem vem uns fãs bestas, inconsequentes, colocar a mão no fogo dos seus artistas e falar assim, não, porque não sei o que, chamando de menino não, tamanho macho, tamanho mulher já que tem o sistema reprodutivo já fértil para fazer bebê, não é menino não, a gente tá falando de homens, né? Tamanho homens fazendo coisas, errando, porque pessoas comuns, pessoas humanas erram, todo mundo erra, umas pessoas erram muito, muito mais e precisam ir pra cadeia, precisam ter processo, enfim, tem outros que erram menos, mas enfim, todo mundo erra, não tem ninguém santinho não, gente. Quando eu falei no meu vídeo passado sobre os contratos e os acordos que são feitos, e por isso que as investigações são fechadas muito rápidas, as pessoas ficaram, parece que... Gente, vocês acham que... Eu vou falar uma coisa assim, vocês vivem no mundo aonde, gente? Que vocês acham que o mundo é perfeito? Vocês acham que investigação é essa? Que é a investigação que, por exemplo, tem denúncia da pessoa sendo denunciada de coisas que ela fazia no tempo da escola, da adolescência, que é feita em 3 meses, gente. Onde que vocês vivem no mundo? Né? Então, quando eu falei no vídeo passado que existem ali mecanismos da lei que são os famoso acordo entre as partes, em que a pessoa que está ali pagando dinheiro, o silêncio da pessoa, pode colocar ali cláusulas que comprem o silêncio da vítima e coloque até a vítima como a errada da história, falando que a vítima fabricou as provas, eram acusações falsas, as pessoas ficavam assim, é verdade, porque as pessoas, gente, elas vivem em um mundo em que, na justiça da cabecinha delas, a justiça acontece que nem um episódio de série de TV, em uma semana abre o caso e na sexta-feira, 5 dias depois, o caso está resolvido, gente. Se o caso não for para a esfera jurídica do governo do estado e levar meses, e o caso for fechado muito rápido, em 3, 4 meses, ou melhor, fechado pela polícia, investigação policial apenas,
pode apostar que tem aí um acordinho entre ambas as partes. Já falei isso no vídeo anterior, mas muita gente pega assim de surpresa, porque parece que vive num mundo assim que é um mundo fantasioso, as pessoas não conhecem as coisas. Então, parem de defender seus artistas, gente. Você não coloca a mão no fogo. Se você for no perfil do Crisu, você não vai ver uma conta de artista que conhecia ele defendendo ele no Instagram. Ninguém comprando briga pro Crisu, gente. Por quê? Porque as pessoas sabem, e isso é independente da pessoa ser inocente e ser culpada, porque o pessoal sabe que o meio não é fácil, que as pessoas são de um jeito na sua vida profissional e no particular são de outro jeito, gente. Se pessoas que passam anos convivendo com uma pessoa num casamento, numa relação, não se conhecem, você acha que você, que está do outro lado do mundo, que não sabe, que não está ali convivendo com o seu artista, vai colocar a mão dele no fogo? Acorda, menina, deixa de ser... É que eu não queria falar a palavra, não posso falar, posso xingar, mas acorda pra vida, vai cuspir, vai estudar, vai ver que o mundo é podre. Não é assim que se defende as pessoas. Eu gosto muito do Crisu, estou decepcionado por ter visto ele envolto nessa polêmica, com certeza. Mas a gente não pode colocar a mão no fogo, porque a gente vai se queimar, com certeza. Ninguém é inocente, ninguém é anjinho, gente. Acordem pra vida. Não vou falar que ninguém ficou contra, assim, que não tem ninguém assim, de peso que ficou do lado do Crisu. Tem uma minoria, mas tem. A gente tem, por exemplo, o caso das relações públicas da rapper Bazar, que é uma revista de moda feminina muito importante no mundo todo, em moda. E aqui na Ásia, essa moça, ela é muito influente no mercado de moda, ela se chama Claire. Ela acabou partindo aí em defesa do Crisu. Partindo involuntariamente, porque ela ficou ali no muro, mas ela tá mais pro lado dele do que pro lado dela, né? E ela meio que questionou toda essa veracidade dessa história aí do Meiju. Ela foi atacada? Com certeza ela foi atacada, né? Mas ela deu a entender que ela tá ali muito mais do lado dele do que dela, e ela conhece ele, ela foi responsável por várias capas dele na revista, várias matérias que tem sobre o Crisu, foi ela que agenciou, ela estava ali envolvida, então ela conhece a índole, né, do Crisu. Então ela é uma das poucas pessoas que deram também a cara a tapa para defender o Crisu, mas tem pouquíssimos artistas, pouquíssimos mesmo, que estão querendo, até porque, gente, o cancelamento aqui na China, que vocês viram, é cancelamento da pessoa ter que sair da carreira artística, né? Não tem esse negócio de, vai passar uns meses para descansar a imagem e depois voltar, não. Não tem esse negócio, não. Ou quando você é cancelado, você é banido mesmo. Não tem dinheiro, porque saiu aí na internet, as pessoas foram atrás para saber quanto que o Crisu tem aí de posses, né? Que tá rolando um questionamento muito grande sobre o que é ser artista na China. Depois que a CCTV fez esse post falando que os artistas têm que seguir, para você ser artista, você precisa seguir ali uma conduta, uma regra, porque se você não segue essa conduta, essa regra, você não tem o direito de ser chamado de artista. Ressurgiu esse debate aqui na mídia falando que o que é ser artista, porque o que estão taxando é que o Crisu, ele não tá mais assim um artista, porque se você levantar a fonografia dele, os trabalhos dele como compositor, como cantor, como artista de música, como cantor, não é muita coisa. Ele já tem ali pelo menos 7 anos como cantor, depois que ele voltou, né, que ele saiu do EXO e voltou para a China, e o pessoal ele foi cavucar, né, os trabalhos dele musical, e não tem muita coisa assim que sustente. Se você compara com outros artistas da mesma época, Luhan, Jackson Wang, outros artistas ali na mesma categoria, eles têm muito mais trabalhos e muito mais coisas entregues naquela profissão que eles escolheram, a profissão de cantor, do que o próprio Crisu, né? Hoje o Crisu, segundo a Forbes, ele foi classificado como a 10ª celebridade na China que mais faz dinheiro. Isso ele fez em 2017, 150 milhões de yuan. Então o debate foi o seguinte: até quando a China vai continuar promovendo
pessoas que são influenciadores, blogueiros a status de artistas e celebridade, né? Então, tiveram aí matérias que colocam aí essa linha, traça essa linha, né? O Crisu, ele é um artista ou ele é um influenciador, um blogueiro? Porque a maioria das marcas que assinaram e que ele representam não escolheram ele por conta do... Aí ficou o questionamento na sociedade chinesa, né, principalmente dos veículos de comunicação, jogando aí essa peteca. Que o Crisu, ele não foi escolhido como embaixador e não fechou grandes patrocínios por ser um grande artista, e sim por ser uma pessoa com bastante influência, um blogueiro, ser um influenciador digital e ter muitos seguidores. As pessoas gostam muito dele, ele é bonito, ele é estiloso, então ele acaba atingindo as pessoas não pelo trabalho artístico dele, mas sim pela influência que ele tem na internet. Então ele fica sendo ali categorizado como um influenciador e não como artista. O dinheiro que o Crisu consegue fazer como artista é muita coisa, porque aqui de acordo com o site da Tencent, aqui na China, quando um ator ele faz filme para o cinema, ele tem direito a receber uma porcentagem dos ganhos daquele filme. Então, de 2015 a 2020, os filmes do Crisu somaram mais de 6 bilhões de yuan de bilheteria. Então, isso é muito dinheiro. Então, ele recebe ali uma parte generosa dessa quantia desses filmes que ele gravou. Além do salário dele que ele usou, que ele recebeu para gravar o filme. E desde 2017, ele também é mentor, coach de um programa de reality show de hip hop, em que ele está ali como coach e a função dele é orientar os meninos para formar para ser novos artistas de rap. E para esse programa, ele recebe por temporada cerca de 200 milhões de yuan, só para dar a cara ali, a tapa, né? Para ficar ali, para ser a figura dele, né? Então ele não está ali como um artista, mas sim como um influenciador, porque ele é uma pessoa muito conhecida e muito influente no mercado. Ele mesmo, como cantor, nesse período de 7 anos, ele fez apenas 10 concertos em todo o país, né? Ele fez concertos em Pequim, Xangai, Nanjing e outras cidades menores, mas nada muito assim, expressivo. E um dos contratos que ele tem, assim, que dá mais dinheiro para ele, é ser garoto propaganda da Louis Vuitton. A Louis Vuitton, esse ano, em 2021, assinou um contrato de 3 anos com ele. E, gente, o valor desse contrato é de 20 milhões de dólares dos Estados Unidos. Não é nem de yuan, gente, milhões de dólares dos Estados Unidos, né? E se a Louis Vuitton fez esse contrato na China, ela pode quebrar esse contrato eventualmente por causa desse negócio de valores morais. Então, é esse a atualização que eu queria dar para vocês e alguns esclarecimentos. Não teve muita coisa, eu queria que fosse um vídeo curto, mas infelizmente não foi curto. Eu espero que você tenha gostado. Então, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, já curte o vídeo e já manda esse vídeo para as pessoas ficarem atentas desse babado que está acontecendo, tá bom, gente? Beijo para vocês e até a próxima.